Meus amores, um bom dia, né? A paz do Senhor, e para quem é crente, para quem não é crente, tô dando um bom dia. E tô chamando vocês para que vocês aceitem Jesus, confessem Jesus antes da vinda de Jesus. Porque nosso dever é o que? Chamar o povo ao arrependimento, né? Porque nas Santas Escrituras tem de falando. Olha o que é que Jesus fala. Mesma coisa que Jesus fala, eu vou falar para vocês. E outra coisa, se vocês não confessar o nome de Jesus, de maneira nenhuma vocês herdam o reino do céu. E nem tão pouco vai estar com Jesus, que é o que toda alma almeja. Toda alma almeja quer estar com ele. Mas, meus amores, para a gente estar com Jesus, a gente tem que haver santidade, a qual ninguém verá ele. Todo mundo quer ir para o céu, todo mundo vai para o céu, dizendo na boca, né? Mas os caminhos tão longe dos caminhos da porta do céu, entendeu? Os caminhos tão longe da porta do céu. Mary, explica isso nas Santas Escrituras para nós. Vamos lá. Olha o que é que Jesus diz. Hoje o mundo está dessa forma, desse jeito. O mundo inteiro está sentado em quê? Nas trevas. O mundo inteiro está nas trevas. Mas Jesus é o quê? Nossa salvação, nossa luz, ó. Mateus 4, e o versículo 16. Meus amores, vou achar um pouquinho pra cá, para poder enxergar melhor. O povo assentado em treva viu uma grande luz. Vocês sabem quem essa luz que a Bíblia se refere? A Jesus. E para os que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Então, nós estamos o quê? Na região da sombra da morte. A nossa redenção, a nossa salvação, quem é? Jesus, né? Pois então, aceita ele, se apega a ele. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Olha o que é que Jesus disse no início do ministério dele. Ó, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Do mesmo jeito eu digo a vocês: arrependei-vos, porque se vocês não se arrepender e não tão pouco vocês consertar o caminho de vocês com Jesus, vocês não vão mais Jesus não. Jesus vai vir para buscar o que? Um povo santo, um povo purificado no sangue dele, um povo que come do corpo dele e se volta para a obediência a Deus. É esse povo que Jesus vem buscar. Vocês veem, João Batista falava a mesma coisa. João Batista, aqui eu falei aqui de Jesus, né? Vocês viram que foi Jesus no início, aqui ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Vocês veem que foi Jesus que falou. Agora é João Batista, bora lá? É porque eu gosto de tirar assim a dúvida das pessoas, né? Olha, João Batista, ó. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da aldeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A mesma coisa que Jesus falava, João Batista falou. E aqui mais na frente, João Batista está falando que é para endireitar os caminhos, do mesmo jeito que eu digo a vocês, e do mesmo jeito que está escrito que eu falo para vocês. Se vocês não colher o que está escrito nas Santas Escrituras, Jesus vem, vocês vão só ver ele. O direito de subir para o céu junto com ele, vocês não vão. Vocês se lembram da parábola da virgem, das 10 virgens? 5 loucas, né? Todas 10 estavam esperando Jesus. 5 era prudente, porque 5 estavam esperando ele com calma e paciência nos caminhos de Deus. E as outras 5, tanto fazia como tanto faz, mas estava aguardando por ele. Vocês prestem bem atenção. Como toda a humanidade, eu estou aqui na igreja, é tempo católico, é tempo evangélico, eu estou esperando por Jesus, eu estou aguardando por Jesus. Aí Jesus chega e pergunta: como é que anda a tua candeia? Ela está faltando azeite? Se tiver faltando azeite, cuida antes da vinda dele. Se tiver faltando azeite, vai e enche a tua candeia.
Porque no momento que Jesus vinha, Jesus não quer saber de nada não. Jesus já passou tempo demais, Jesus vai vir só para buscar o povo. Presta bem atenção. Não estou ensinando nada errado não, está escrito nas Santas Escrituras. Vou ler aqui mais algo para vocês, ó. E vendo ele, os fariseus e dos sacerdotes que vinham ao seu batismo, dizendo-lhe, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A ira vindoura é essa ira que nós estamos participando, que é a ira do quê? É o cumprimento do livro do Apocalipse. Essa aqui é a que João Batista falou justamente sobre o livro do Apocalipse, porque vocês não entendem, vocês não interpretam, entendeu? Essa ira vindoura é o livro do Apocalipse, é o que nós estamos passando. Nós estamos passando por tantas coisas e nem vocês estão percebendo. O que está escrito no livro do Apocalipse, em outros livros, está falando que o rio Eufrates, né, vai secar. O rio Eufrates está quase seco. Está se cumprindo, vocês não estão percebendo. Presta bem atenção. Aceita Jesus. Jesus está às portas. Se tu ficar, porque tu mesmo quer. A palavra de Deus está sendo pregada os 4 cantos da terra. Pela minha boca, pela boca de outras pessoas que estão levando o evangelho. Entendeu? Jesus está usando as redes sociais, sabe por que as redes sociais? Ela corre em cidades que ninguém anda. Ela corre em bairro que ninguém vai, entendeu? Meus irmãos dizem assim, porque nem todo mundo tem condição de estar no meio do mundo, assim, em bairro, em cidade pregando. Jesus naquele tempo, Jesus ia, mas Jesus ia a pé, e Jesus passava um mês, 15 dias, semana para chegar nos cantos. Hoje em dia, nós não precisamos disso, mas nós temos que ter condição, né, para poder sair em cidade pregando o evangelho, né? E então, assim, e a gente sabe que nem todo mundo tem essas condições, mas nós temos condição de estar mexendo no telefone. Nós temos condição de estar olhando o telefone. Por que não? Jesus tem no versículo que eu peguei aqui, que Jesus procura o quê? Pessoas para trabalhar para o reino do céu, entendeu? Por que as pessoas não pregam o evangelho nas redes sociais, levando o ídolo de Jesus? O importante é alcançar muitas vidas, muitas pessoas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É uma promessa que ele fez. Muitas pessoas aguardam mais a morte do que a vinda de Jesus. Pois eu aguardo minha morte e a vinda de Jesus. Porque se Jesus morreu, por que eu não morrerei? Muitas pessoas acham assim, a gente vai ser arrebatado, a gente não vai morrer. Eu digo isso porque meu irmão abre a boca e disse isso pra mim. Só meus irmãos, né? Só meus amores, não é bem assim. Não é bem assim que o evangelho funciona. Ontem eu li, sabe o quê? Dizendo aqui nas Santas Escrituras que lá no céu nem entra carne, nem tão pouco sangue. Como é que as pessoas vão viver lá pro céu? De maneira nenhuma. A nossa vida é o sangue. Como é que nós vamos entrar no céu com sangue? Não entra, entendeu? Por isso que eu digo, vai ser passado da morte para a vida. E corpo igualmente o corpo de Jesus, entendeu? Lindo, maravilhoso. Continuando aqui. Já encerrei aqui. Agora eu vou para mostrar que vocês têm que confessar Jesus, vocês têm que aceitar Jesus, vocês têm que caminhar com Jesus, porque senão vocês sairão da terra, mas não da terra para o céu, da terra para mais para baixo, entendeu? Porque o inferno é abaixo da terra. Por que me está dizendo isso? Porque tem escrito nas Santas Escrituras. Depois eu faço um vídeo falando aonde é que o inferno é, entendeu? O mais profundo. Jesus levou o cativo ao cativeiro. Jesus que desceu o mundo dos mortos e voltou, né? Por causa dos nossos pecados. E o nossos pecados conduziu ele a esse canto. E lá estava o quê? Aquelas pessoas que foram mortas antes de Jesus. Antes, os apóstolos, aquelas pessoas que acreditavam nas Santas Escrituras, que creu em Deus, essas pessoas, ela estavam lá. E Deus foi justamente trocar esse canto, para quando essas pessoas saírem da terra, elas ir direto para o reino do céu, não para um canto vizinho ao inferno. Quer dizer que era vizinho assim, a única coisa que separava, pelo que eu entendo das Santas Escrituras, era só um vale. O vale separava o canto onde ficava os remidos de Deus, e o vale separava
O outro vale separava as outras almas do canto onde elas estavam, entendeu? Como fala nas Santas Escrituras também. Vocês se lembram daquela parte que morreu o homem pobre? O mendigo foi direto pro seio de Abraão, né? Então, o seio é onde as pessoas, né? Então, e o outro foi para onde? Direto pro inferno, um do ladinho do outro, né? E o que foi que aconteceu? Lá o canto era muito ruim para ele, era quente. Ele sentia sede, lá não tem água. Se ele sentia sede, lá não tem água. E outra coisa, ele sentia sede porque lá era muito quente. Então, meus irmãos, vocês prestem atenção para mim, vocês estão jogando a alma de vocês. Cuidado com o caminho que vocês estão percorrendo. Primeiro, vou dar um conselho a vocês. Aceita Jesus. Vou soltar o versículo. Se vocês confessarem Jesus com os lábios, vocês escrevem o nome de vocês no livro da vida. Se não, tem que ler as Santas Escrituras. Ó, e ainda mostra os versículos. Lucas 12, versículo 8. Ó. Olha o que Jesus disse. Ó. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se tu confessar Jesus. Se tu aceitar aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por ti. Se tu aceitar, tu tá aceitando a tua salvação. Agora, se tu negar, bora aqui tá falando, ó. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Negou, vai ser negado. Não me aceitou, não colheu a salvação, não tem parte no reino do céu, não tem parte comigo. É isso que tu quer ver? Não, jamais eu quero ouvir isso da boca de Jesus, pois muitas pessoas vão escutar isso. Por quê? Porque negaram o sacrifício, vocês não acolheram o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Vocês se lembram do lava-pé de Jesus? Lavando os pés dos discípulos? O que foi que Pedro disse? Senhor, tu não me lava os pés. O que foi que Jesus respondeu para ele? Se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Do mesmo jeito eu digo a vocês. Se vocês não colher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, igual está dizendo aqui, se vocês não acolher, vocês não têm parte com ele não. Jesus disse, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Do mesmo jeito, da mesma moda, do mesmo jeito, eu falo para vocês, se vocês não colher, vocês não têm parte com ele não. Presta atenção. Vou ler aqui mais algo para vocês aqui. Bem sério. Olha, presta bem atenção no caminho que vocês estão seguindo. Não existe outro caminho, só existe dois caminhos. Um para o rumo ao céu e outro rumo para o inferno. Muitas pessoas estão caminhando achando que vai para o céu, porque aceitou Jesus, porque está caminhando com Jesus. Mas o que? Muitas pessoas não largam as coisas do mundo, entendeu? Tá caminhando com Jesus, confessou, tá caminhando com Jesus, mas não se larga das coisas do mundo. Se Jesus e vocês estiverem com Jesus e apegado nas coisas do mundo, vocês não vão com ele não. Vocês vão ficar na terra. E se vocês forem tirados, vocês ainda vão para outro canto. Por isso que eu estou falando abertamente com vocês. E sobre o versículo que eu estava falando lá, que vocês vão ser negados, vocês vão escutar de Jesus. Isso que eu vou falar para vocês agora. Negou Jesus? Presta bem atenção. Ó. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Por que vocês não quiseram Jesus? Por causa do que vocês fazem no caminho largo, no caminho espaçoso. Vocês não querem andar com Jesus. Largar tudo para estar só vocês e Jesus. Entendeu? Quando vocês preferem, então às vezes as pessoas aceitam e aceitam Jesus, colhe aquela salvação, a salvação ela é conquistada. Todo dia você tem que conquistar ela. Todo dia vocês têm que renunciar às coisas do mundo. Se não tiver renúncia, vocês não herdaram o reino do céu não. Vocês podem estar caminhando com Jesus 20 anos, 30 anos, 50 anos. Jesus pode vir. Mas as pessoas o quê? Por causa de besteira, vocês perdem a salvação de vocês. Por que medo? Porque a nossa salvação ela é conquistada. Tem nas Santas Escrituras que todo dia nós batalhamos por ela. E todo dia o Satanás quer tirar ela de nós. Por quê? Porque lá no céu ele não entra mais. E vocês sabem que a gente entra na porta do céu se nós caminhamos com Jesus. Vocês acham que o diabo vai querer que vocês caminhem com Jesus para vocês conquistar o que ele perdeu? Jamais. Ele vai fazer de tudo
para te tirar do caminho certo. Vai fazer de tudo para o quê? Ele vai fazer de tudo. O que tu faz aqui na terra, o inimigo tá perto, vocês nem vê. Por quê? Porque ele é invisível. E ele olha. Quando vocês passam batom, não, ela é crente, mas ela tá igual às pessoas do mundo. Então, ela vai ser o quê? Ela é minha porque ela usa batom. Ela é minha porque ela faz isso, aquilo, aquilo. Ela é minha porque ela anda igual ao mundo. Então, tantas coisas vocês podem perder a salvação de vocês. Aqui nas Santas Escrituras tem como a gente deve se vestir. Não estou falando a pessoa que aceita Jesus agora para vocês trocar as suas vestes, não. Entendeu? Vai trocar sim. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te envergonha. O Espírito Santo de Deus, ele fala, ele olha quando o Espírito Santo de Deus está em nós, a gente olha para nós, o nosso comportamento, e a gente quando vou dar um exemplo. Eu vou na frente do espelho, aí eu digo assim, vixe, isso aqui não está adequadamente para mim para uma igreja não. Isso ali não é você não, é o Espírito Santo de Deus. Já dizendo que tu não deve ficar assim, tu deve se vestir, entendeu? Ele fala com a gente, o Espírito Santo de Deus. Se tu vai fazer alguma coisa, vixe, quando tu vai fazer alguma coisa, tu diz assim, vixe, isso aqui não é certo eu estar na presença de Deus desse jeito. Isso é o Espírito Santo de Deus tá tocando em ti, entendeu? Ele toca na gente de várias maneiras. Para o quê? Para nós se sair dessas coisas que não são lícitas a ele, entendeu? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, aqui na Santas Escrituras tem dizendo que nós somos templo, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem, ó. Ele habita em templo feito pela mão dele. Quem foi que fez nós? Primeiro foi Deus que fez nós. Deus fez primeiro o homem, depois fez a mulher. E a mulher teve uma geração medonha. Pois então, a mulher e o homem, né? Então, pois foi ele que nos fez. O templo dele é nós. Aí, por isso que lá por isso que a gente não deve se curvar e nem tão pouco aceitar essas coisas do mundo. Eu vou ler aqui para vocês sobre o caminho, que existe dois caminhos, e eu vou ler para vocês agora. Jesus já começa logo dando um conselho a vocês, é Mateus 7, e o versículo 13 e o versículo 14. Jesus já começa logo dando um conselho. Presta atenção no que é que Jesus vai dizer. Vou arribar aqui de novo. Entrai pela porta estreita. Olha o convite que Jesus faz a vocês. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitas pessoas entram por essa porta e caminham nesse caminho. Esse caminho não te proíbe de nada. Esse caminho aqui, largão, espaçoso, tudo é normal. Mas as pessoas jamais imaginam que elas estão aqui afastadas da presença de Deus. Entendeu? Tudo, meus amores, olha, tudo que o mundo nos oferece nos afasta da presença de Deus. É uma roupa sensual. Da onde é que Deus vai querer um canto, presta bem atenção, um canto de adoração, seja um canto de cobiça. A pessoa anda toda sensual para que seja cobiçada dentro da igreja. É cobiçada pelos irmãos, é cobiçada pelo pastor, é cobiçada pelas irmãs, porque as irmãs realmente já andam do mesmo jeito. Por isso que eu estou te dizendo. Tem que prestar atenção, não é de qualquer jeito, de qualquer forma não. Aí vocês estão fazendo o quê? Vocês estão pecando, ainda estão conduzindo os outros a pecar. Por isso, meus amores, que o pastor tem que ter olhos de águia, enxergar essas coisas de longe. Por quê? Para que uma ovelha não leve as outras todinha ao rebanho inteiro a pecar, entendeu? Mas quem fala com vocês é Deus mesmo, entendeu? Aqui fala sobre as vestes que a gente tem que trajar, entendeu? Então, usa algo que te sinta bem, mas não que o quê? Te eleve o teu ego, entendeu? O meu ego tá levantado, tá levado, mas é em Deus, levar a palavra de Deus conforme as Santas Escrituras, entendeu? Eu vou fazer lá, talvez no final, eu fale sobre isso. Fale não, eu mostro essas Santas Escrituras que falam sobre isso. Fala sobre o nosso cabelo. Eu li, fala sobre o nosso cabelo, fala sobre as nossas vestes, fala do jeito que Sara, Deus amava Sara, porque Sara respeitava, não sei se era Abraão ou era Adão, então, e chamava ele de Senhor.
E hoje em dia a igreja não respeita mais o Senhor que está lá no altar, que é quem? Que é Deus, que é Jesus. É o Espírito, é Pai, Filho e Espírito Santo. Se os três estiverem no altar, o quê? A pessoa que faz isso não tem reverência a nenhum dos três. Tá entendendo? Se visse, ele já corria lá, se ajoelhar e pedia perdão a ele na mesma hora. Mas como não vê, aí acha que ele não tá, né? Meus amores, eu tô aqui, eu tenho certeza que Jesus está me olhando. Eu tô aqui, eu tenho certeza que ele está me escutando. Por isso, meus amores. E eu tô só na minha casinha só. Meus filhos, um tá dormindo e o outro saiu para trabalhar. Então, assim, meus amores, por isso que eu digo a vocês. Meus amores, não é só dentro da igreja, não. A gente tem que também andar conforme a vontade de Deus para que não haja escândalo da palavra de Deus, entendeu? Para que as pessoas não se escandalizem em nós, entendeu? Quer dizer que para que nós não escandalizemos a palavra de Deus, ainda é o contrário, né? Porque o que eu faço não serve de escândalo, não é? Para mim, serve de escândalo para a palavra de Deus. A primeira coisa que diz, olha ali a crente, já tá falando de quê? Da palavra de Deus, entendeu? Não é nem tanto pela nossa vida, não. É mais pela palavra de Deus. O inimigo, ele não quer ofender isso, ele quer ofender o sacrifício de Jesus, entendeu? E se a gente der o gosto, ele faz mesmo, mas ele pisa, ele machuca. Jesus já foi machucado demais lá na cruz do Calvário por nós, e até hoje. Vocês acham que Jesus não sente nada, não? Vendo o povo o quê? Com ignorância, blasfemando contra o sacrifício dele. Vou ler aqui, ó. Eu li o caminho largo, né? Agora eu vou ler o caminho estreito. Porque estreito é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Glória a Deus. Você está vendo aí? Aí não pisa no estreitinho, não. E poucos há que encontra. Poucas pessoas encontram o que? Essa porta do céu. Porque poucas pessoas conseguem caminhar nesse caminhozinho aqui estreito, apertadinho. Poucas pessoas. Por isso que eu estou dizendo. Muitas pessoas estão na igreja procurando o reino do céu, mas nem todas delas largam o quê? Nem todas largam a vida do mundo para o quê? Para entrar no céu. Aí, quando chegar no último dia, vai ser o quê? Não vai entrar no céu. Por quê? Porque não deixou. A lamparina estava o quê? Vou ler também um pouquinho aqui. A candeia, né? Deixa eu procurar aqui a candeia do corpo. Glória a Deus. Jesus, me ajuda, Jesus. Eu acho que para falar para o povo. Candeia do corpo. Aqui tá falando aqui, tem algum também tá falando da vigilância. Só que eu tô procurando, glória a Deus, a candeia. A candeia do corpo para me soltar para vocês. Tudo eu tenho que soltar para vocês. Glória a Deus, eu tô terminando, não achei. Esteja vigilante. Glória a Deus. Tem duas aqui. Tem duas parábolas aqui que falam que justamente das pessoas ficarem vigilantes esperando a vinda de Jesus. Não de qualquer jeito, não de qualquer forma. Porque senão não herdarão o reino do céu. Meus amores, deixa eu voltar aqui pra glória a Deus, né? Que eu tô agora. Pra Mateus, que eu tava lendo aqui, era Mateus o quê, Jesus? Pronto, eu vou ler só aqui para vocês entenderem também algo. Ah, Jesus, glória a Deus. Pronto, aqui ó. A gente está na terra, também é justamente sobre o assunto que eu tô conversando com você. A gente está na terra, a gente o quê? As igrejas e as pessoas devem aceitar Jesus, mas vocês devem se desprender da pessoa que praticava as coisas erradas. Vocês não devem ser igual ao mundo, vocês devem andar de acordo com a vontade de Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus é os que herdarão o reino do céu. Mena mostra isso para nós, vou ler para vocês agora. Para vocês verem que nem todos que estão na igreja que vão se salvar. Nem todo
o que me diz, ó, nem todo o que me diz. Estão falando para Jesus, né? Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aí a pessoa não faz a vontade de Deus, mas chama Senhor, Senhor, Deus, sem ler o restante do versículo, ainda nem li. Ainda quer o quê? Herdar o reino do céu. Preste atenção aí, ó. Muitos me dirão naquele dia, quando estiver perante a Jesus, ó. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônio, e em teu nome fazemos muitas maravilhas? Você está vendo aí? Jesus falou: nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino do céu. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E mais algo, ó. Aí vocês vão escutar de Jesus, ó. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartar vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Vocês querem escutar? Não, eu quero escutar da boca de Jesus, não. Pois então nós temos que andar de quê? Conforme a vontade de Deus, nos ensinamentos de Deus, fazendo a vontade de Deus aqui na terra, entendeu? Meus amores, sobre as pessoas que confessar Jesus, está com o nome escrito no livro da vida. Eu vou mostrar a vocês agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amores, espera aí. Dor de cabecinha chata. É o óculos. Ó. Quando eu tiro o passo, é o óculos que tá apertado aqui. Presta bem atenção, meus amores. Presta bem atenção. As pessoas que aceitaram Jesus, que estão caminhando com Jesus. E as que não aceitaram Jesus, que não estão com o nome escrito no livro da vida. Ó. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriu-se o livro. Peraí, ó. Abriu-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Você está vendo? Agora bora lá, Meire, mostra aí mesmo o versículo que está o que? Falando sobre o nome que está escrito no livro da vida. Presta atenção. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. As pessoas que o quê? Que não colheram o sacrifício de Jesus. Elas vão ser o quê? E aqueles que não foram achados escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Foi lançado por quê? Aquele livro de Apocalipse 21, versículo 15. Por que vocês foram achados? Não foram achados escrito no livro da vida? Porque vocês não confessaram Jesus. Quem nos dá a nossa salvação, quem escreve o nosso nome no livro da vida é Jesus. Entendeu, meus amores? Por isso que eu digo a vocês, se vocês não colherem a salvação de vocês, se vocês não andar com Jesus, se vocês não estiver caminhando com Jesus, de nada, é o nosso caminho nessa terra. E outra coisa, como eu li pra vocês, nós temos que fazer o quê? A vontade do nosso Pai que está no céu. Eu tenho que fazer a vontade do meu Pai que está no céu, entendeu? Aí nós sim herdaremos o reino do céu, fazendo o que? A vontade do meu Pai que está no céu e caminhando com Jesus. Jesus disse o quê? Por isso que eu falo sempre aquele versículo. Jesus é o quê? Jesus é o caminho, né? Eu vou ler pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui onde é. Pronto, já tô em cima. Ó. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você está vendo aí? A gente tem que aceitar Jesus Cristo, a gente tem que caminhar com Jesus, a gente tem que entregar nossa vida nas mãos dele. Então, só assim
Nós, o quê? Andando naquele caminho estreito como eu mostrei a vocês, e esse caminho é Jesus. Nós andamos com Jesus, nós o que? Chegamos ao quê? Ao céu. Se não... E outra coisa, vou ver se eu pego aqui para me soltar para vocês. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém. Ó, segue-se a paz com todos. Ó, Hebreu 13. Ó, olha esse versículo. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santidade, ninguém verá a Deus. Se nós não se santificar a Deus, ninguém. Vocês podem estar muito tempo na igreja, vocês podem aceitar Jesus, começar a caminhar, mas se vocês não existir santidade em vocês, vocês não herdarão o reino do céu, não. Por quê nele? Porque Jesus é santo. Por quê? Porque Deus é santo. Por quê? Porque ele exige santidade da gente. Igual eu tô falando para vocês, ele disse aqui nesse versículo, ninguém verá ele sem santidade. Aí eu não me santifico para ele, como é que eu vou ver ele? Entreguei para vocês. Meus amores, eu vou entregar esse vídeo para vocês e um bom dia. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus nos enche de paz, de amor, entendeu? Para com nossos irmãos, entendeu, meus amores? E eu falo a palavra, tudo que está nas Santas Escrituras. Eu jamais abro a minha boca para falar algo com vocês que não esteja escrito, entendeu? Porque, meus amores, Jesus disse que ai daquele que tirar um J ou então acrescentar. Nisso aí eu não quero estar entendendo. Pois então, meus amores, serve de quê? Serve de orientação, entendeu? Fui. Ó, vou soltar no outro vídeo que eu vou fazer agora, né? Talvez aqui mais tarde, né? Eu vou soltar os sonhos pra vocês. Vou ver se eu solto mais 3 ou mais 4. Porque eu gosto de soltar os sonhos, mas também gosto de soltar Santas Escrituras. Aí o vídeo fica grande, entendeu? Aí eu tenho que soltar, né, pra vocês, aí apagar pra poder fazer de novo, entendeu? Fui.